Olá, gente! Então vamos começar o nosso vídeo. Então, para começar, eu vou explicar por que eu resolvi falar sobre farinhas com vocês nessa nossa série de vídeos para o YouTube agora. Há 11 anos atrás, começou-se a se falar um pouco das intolerâncias, alergias alimentares ao glúten, ao leite, né, e tudo mais. Eu trabalhava juntamente com a minha mãe, e a gente, assim que eu analisava, avaliava que a pessoa podia ter algum tipo de sensibilidade, eu teria que tirar esse glúten da dieta, e tinha um problema. Por quê? A pessoa não sabia fazer a preparação como substituição ao glúten, não sabia o que colocaria no lugar das farinhas de trigo, e não tinha nenhum lugar para comprar na época, porque na época era muito no começo de tudo. Hoje, qualquer esquina tem um pão sem glúten, tem uma farinha sem glúten, mas antigamente não. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a pesquisar receitas, estratégias para a gente começar a preparar esses alimentos e ensinar as pessoas a cozinharem sem o glúten. E aí, depois de muito teste de água, de hidratação, de tipo de farinha, de combinação de mix sem glúten, a gente lançou nosso primeiro livro, que é o de Saúde e Sabor Funcional, que foi em 2014 que a gente lançou. Mas, assim, foram muitos anos de pesquisa e combinações e mesmo estudo mesmo em relação a essas farinhas. E agora, por que eu resolvi falar novamente sobre isso? Porque hoje essas farinhas, como fécula de batata, milho, amido de milho, polvilho, farinha de arroz, a gente sabe hoje que ela tem um alto índice glicêmico. Então, quer dizer, ela pode subir muito a glicemia, colaborar para o ganho de peso até com o aumento da glicemia para os diabéticos. Então, já está sendo conhecida outras farinhas hoje, que são, por exemplo, farinha de grão de bico, farinha de amêndoas, farinha de batata doce, farinha de coco, que são farinhas que elas também não têm glúten, porém elas têm um baixo índice glicêmico, são ditas como low carb, farinhas com baixo teor de carboidrato. Então, para entender, para mostrar para vocês sobre cada farinha, a importância nutricional, a indicação, como utilizar, a gente vai fazer essa série de vídeos agora para vocês. Então, a gente vai começar falando hoje sobre 3 farinhas. Então, vai ser esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a fécula de batata, sobre o polvilho doce, polvilho azedo e a goma de tapioca. E as outras 3 para o próximo vídeo. Essas farinhas aqui, fécula, polvilho, amido de milho, araruta, tapioca, goma de tapioca, são farinhas que a gente fala farinhas leves. Por que leves? Porque são farinhas que não vão deixar a massa pesada. Então, você pode colocar na receita, que a receita vai ficar sempre levinha. Se você pegar elas são super macias, né? Super lisinhas. Ela tem uma consistência legal, não são aquelas farinhas que você coloca na água, ela estufa. Então, são essas farinhas leves. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os polvilhos. Então, a gente tem o polvilho doce e o polvilho azedo. O polvilho azedo é vendido como polvilho azedo. O polvilho doce é vendido ou como polvilho doce ou como fécula de mandioca. Então, a fécula de mandioca é o termo técnico e o polvilho doce é o nome comercial que as pessoas compram ele em poros e mercados. E tem a goma de tapioca. Todos esses 3 vêm da onde? Da mandioca. Onde eu acho essas 3 farinhas? Em qualquer supermercado a gente acha hoje. Antes, a tapioca a gente até não achava com facilidade. Hoje, todo lugar tem tapioca. E os polvilhos também. Então, se você quiser ter uma quantidade em casa, quanto que você vai comprar? Eu faço receitas toda semana, então compra entre 300 a 500, 600 gramas para você ter como armazenado na tua casa. Você pode pegar vidrinhos, coloca cada um no vidrinho, coloca o nome, a data de validade, beleza. Então, você sempre tem um estoque de farinhas na sua casa. Então, fécula de mandioca, goma e polvilho doce são a mesma coisa, tá? Então, não tem mais como confundir isso quando vocês forem comprar. Porque vocês pegam uma receita. Não, o nutricionista pediu fécula de mandioca. Não tem, então não vou levar nada. Polvilho doce, tá? Qual que é a diferença entre fécula e amido? A gente tem a fécula de mandioca e a fécula de batata. E o amido de milho.
Ambas essas farinhas, todas elas têm amido na composição, tá? Todas elas são ricas em amido, que elas têm um alto teor de carboidrato. Porém, a fécula é o termo utilizado para alimentos que ficam embaixo da terra, alimentos subterrâneos, como a mandioca, por exemplo, e a batata. O amido, ele é o termo utilizado para alimentos que ficam em cima da terra, como é o caso do amido de milho, que vem do milho. Então, essa é a diferença entre fécula e amido. E quais são as propriedades nutricionais do polvilho? O polvilho ele fornece para mim muito mais energia concentrada do que qualquer outro nutriente. Então, ele tem muito carboidrato, muita energia, pouca gordura e pouca proteína. Ele também tem um pouco de vitaminas do complexo B, ele também é fonte de potássio, tá? Mas a principal procura por essas farinhas é por ele não ter glúten na sua composição. Então, as pessoas hoje estão atrás de alimentos fits e leves e tudo que não tenha glúten, então o polvilho entra numa dessas farinhas aí. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela pode ter uma rápida absorção de açúcar no sangue, elevar a glicemia e colaborar para o aumento do peso e até para o aumento da glicemia nos pacientes diabéticos. Por que que isso acontece? Não só o polvilho, como todas essas farinhas que eu falei, as féculas, o amido, o polvilho, a goma de tapioca, eles têm uma alta concentração de carboidrato. Então, eles têm muito mais carboidrato do que qualquer outra coisa na composição deles. Então, o carboidrato, como está nessas farinhas, ele está num tipo de carboidrato que a gente fala carboidrato refinado. Então, o carboidrato refinado é quando ele não tem fibra acompanhado com ele. Vamos imaginar um exemplo super prático que é do açúcar. Então, a gente tem o açúcar mascavo e o açúcar de mesa, que é o açúcar refinado, por exemplo. O açúcar mascavo, se você pegar ele na mão, ele é bem escurinho, ele tem um cheiro característico de cana, ele tem muitas vitaminas do complexo B, muito cálcio, muito ferro, ele tem muita fibra. Então, ele é como se fosse um açúcar nutritivo, porque ele, além dele fornecer energia, ele também fornece vitaminas e sais minerais. Só que o açúcar branco de mesa, que foi refinado, ele só me fornece carboidrato. Ele não vai fornecer nem fibra, nem vitaminas, nem minerais. A mesma coisa acontece com essas farinhas aqui que eu acabei de falar, com os polvilhos, com as féculas e com os amidos. Todos eles têm um alto índice glicêmico por serem refinados. Então, toda vez que eu consumo um alimento com alta concentração de carboidrato refinado, esse carboidrato, na hora que ele chegar no meu estômago, ele vai ser liberado rapidamente para a minha circulação. Lá na minha circulação, eu não posso ter esse açúcar sobrando lá à toa, porque esse açúcar na minha corrente sanguínea se torna tóxico. Aí eu tenho que pegar, fazer com que o meu pâncreas produza minha insulina em grande quantidade. A insulina vai lá na minha corrente sanguínea, pega esse açúcar e coloca ele dentro da minha célula, para mim poder tirar ela da minha circulação. Só que se o meu tecido e músculo não estiver precisando dessa energia extra, o que eu vou fazer? Eu vou acumular como gordura. Então, por isso que esses alimentos, se consumidos em excesso, eles vão colaborar para o aumento do peso. Porque toda hora eu tenho pico de insulina. Então, tendo pico de insulina, eu armazeno açúcar como forma de gordura. Então, muito cuidado para quem quer fazer dieta, para quem quer emagrecer e tudo mais. E quais são a diferença dos dois tipos de polvilho, do doce e do azedo? A diferença deles se dá na fermentação. Por exemplo, o polvilho, enquanto uma parte é seca e moída, que é o polvilho doce, a outra parte ela é fermentada, depois seca, depois moída, que é o polvilho azedo. Então, o polvilho azedo ele é fermentado por mais ou menos 10 dias. Então, nessa fermentação que vem esse sabor característico que ele apresenta, que é esse azedinho que ele tem. É só por causa desse tipo de procedimento na hora da produção do polvilho. E na culinária, quais são as diferenças entre os polvilhos? Uma que eu gosto mais de citar, por exemplo, é que o polvilho azedo, ele vai causar uma expansão na massa. O que é uma expansão na massa? É como se fosse a função do fermento. Então, você vai colocar o polvilho azedo e a massa vai crescer.
Vocês já se perguntaram por que no pão de queijo não vai fermento? Exatamente por isso, porque o polvilho faz essa função de expandir a massa e fazer com que a massa cresça. E quando essa massa cresce, ela vai ficar mais aerada e mais macia. Então, ele também causa essas duas funções na massa, maciez e deixa a massa mais levinha, mais aerada. E também o polvilho azedo absorve muita água. Depois a gente vai fazer o teste para vocês verem. Se você fizer um pãozinho com um polvilho azedo, ele não vai ficar aquele pãozinho bonitinho, com forma de bolinha. Ele vai ficar um pãozinho meio sem forma, meio jogadinho assim. Porque ele vai ficar mais oco e mais sequinho. Porque a função de dar essa consistência na massa é do polvilho doce. Então, por isso que a gente sempre junta um e o outro quando a gente quer que a massa fique com uma textura mais bonitinha, mais em forma de alguma coisa, porque o polvilho doce vai dar essa forma nas receitas. Como o polvilho azedo, ele é azedo, então ele é mais usado em receitas salgadas, como tortas, pães, biscoitos. E eu posso substituir, por exemplo, numa receita que tem polvilho azedo, colocar amido de milho, por exemplo? Vai dar certo a receita? Se for entre essas 5 farinhas que a gente já citou, vai. Porque elas são do mesmo grupo. A única coisa que vai acontecer é a sua massa ou ficar um pouco mais pesada ou um pouco mais líquida. Então, você vai colocar ou um pouco mais de água na tua preparação ou um pouco mais de farinha. E ela vai voltar na consistência original e vai dar certo a tua receita. É questão de teste também com as substituições. E o polvilho doce na culinária? Como eu já falei anteriormente, o polvilho doce ele vai dar peso na tua receita e vai deixar a massa mais elástica, tá? E vai dar forma àquele pãozinho. Se você fizer um pãozinho utilizando só o polvilho doce, depois que ele esquentar, depois que ele esfriar, ele vai ficar seco e borrachudo. Porque a função de dar crocância e maciez na massa é do polvilho azedo. Então, sempre, se você quiser mesclar um polvilho com outro, ou colocar um polvilho com outro tipo de farinha leve, também vai dar diferença na massa. Como o polvilho doce, ele tem um sabor mais agradável, mais neutro, ele pode ser usado tanto em receitas doces como salgadas. Ele vai deixar a massa úmida e fofinha também. Tem uma textura bem fininha e o outro polvilho azedo ele é mais cheio de, mais, como se diz, parece mais uma terrinha. E também pode ser substituído na receita conforme eu expliquei também anteriormente, verificando se vai colocar mais líquido ou mais farinha naquela receita. A goma de tapioca, ela não é a tapioca. A tapioca é aquela que a gente já compra pronta, ou que a gente faz lá na nossa frigideira e faz aquela massinha. A tapioca, a goma de tapioca, o que ela é? Ela é o amido ela é a fécula da mandioca, que vai hidratar, vai secar e depois vai peneirar. Então, isso é a goma de tapioca. Então, preste atenção num detalhe muito importante, que a goma de tapioca, ela já é hidratada. Então, às vezes, se eu substituir na minha receita por outro tipo de preparação que pede tapioca, pode ser que a tua receita não dê tão certo. Quando você for comprar a tapioca, você vai ver lá no pacotinho tapioca em cima e embaixo goma de tapioca fresca. Agora já tem a goma de batata doce fresca. Não sei se alguém já viu isso ou já comprou. Por quê? Porque agora, com essa onda do fitness, de descobrir que a tapioca tem um alto índice glicêmico, então agora já fizeram a goma da batata doce, que é o mesmo tipo de preparação para você fazer a tapioca de batata doce, só que ela tem um menor índice glicêmico. Agora, vamos supor que você ama a tapioca de mandioca e você quer continuar consumindo ela. Tem algumas dicas que a gente orienta para reduzir um pouco o índice glicêmico dessa tapioca. Por exemplo, você vai colocar lá de 4 a 5 colheres de sopa de goma de tapioca na sua frigideira para você fazer a tua tapioca. Você vai acrescentar de 1 a 2 colheres de sopa
ou de farinha de farelo de aveia, ou de farinha de linhaça, ou de farinha de chia, para você aumentar um pouco as fibras e reduzir um pouco o índice glicêmico dessa tapioca. Então, você colocar fibras na massa já é um segredo. Outro segredo, o recheio. Se você fizer uma tapioca, por exemplo, com chocolate e banana, você vai ter 3 alimentos com alto índice glicêmico. Se você fizer uma tapioca com frango desfiado e tomate, ou com um patezinho de abacate, você tem outro tipo de nutriente para reduzir esse índice glicêmico. Então, se você pegar a tapioca com uma gordura boa, que são as gorduras do coco, do abacate, do azeite, você tem já abaixa um pouco esse índice glicêmico. E se você colocar com proteínas, como um queijo parmesão, uma carne desfiadinha, um frango desfiado, um queijo de boa qualidade, você também tem proteínas que também vão baixar um pouco o índice glicêmico da tapioca. Então, são dicas. Um ovo mexido também é legal, como recheio de tapioca, porque é proteína. Então, você pode continuar consumindo essa tapioca sem problema, reduzindo um pouco o índice glicêmico dela. Na culinária, como eu já falei sobre a tapioca, ela é muito granuladinha, ela já é úmida. Se você pegar a tapioca na mão, você vai ver que ela já gruda, ela já faz assim, tipo bolinhas, porque ela já foi hidratada na preparação dela. Então, como ela já foi hidratada, ela não vai mais absorver tanta água. Se você colocar ela, substituir ela por outra farinha na receita. Então, preste atenção, se a tua receita pede 3 a 4 colheres de goma de tapioca, você vai colocar goma de tapioca. Se você colocar lá ou um amido, ou uma fécula, ou um polvilho, pode ser que dê diferença. Por quê? Porque essa goma, essa massa não vai absorver mais tanta água como as outras farinhas vão absorver. Vai ficar uma massa mais mole, vai perder a consistência e você pode perder a receita. Então, uma das únicas farinhas que a gente não substitui em receitas é a goma de tapioca. Então, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a consistência de cada um e a hidratação de cada um. Então, agora a gente vai analisar a textura de cada farinha. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente tem o polvilho doce. Olha como ele é fininho e macio, tá vendo? Ele lembra um talco, tá? Olha o polvilho azedo, ele tem floquinhos, ele já é mais aeradinho, tá vendo? Ele parece uma areia, tá vendo, ó? Ele é mais grossinho. E esse aqui é a goma de tapioca. Ela é bem parecida com o polvilho azedo, mas ela é úmida. Ó, a hora que você pega na mão, você percebe que ela prensa, tá vendo? Isso é sinal da hidratação, que ela já sofreu a fécula de mandioca hidratada. Então, você pega na mão, você percebe que ela é úmida, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês em relação à diluição na água. Aqui eu tenho 1 colher de chá de polvilho doce e 1 colher de chá de água. E olha como que o polvilho doce fica, tá vendo que ele vira uma cola? Ó. É até duro de você conseguir pegar com a colher. Lembra que eu falei que o polvilho doce na receita vai dar a dureza na receita, tipo um pãozinho mais com forma, mais uniforme, mais redondinho, mais durinho? É pelo esse efeito que ele traz. Esse aqui é o polvilho azedo. Ó, ele absorveu água também, só que a textura dele já expande, tá vendo que não forma aquele grumo, como forma no polvilho doce? Ele acaba sendo um pouco mais líquido, mas ainda um pouco puxa-puxa. Então, é aquilo que a gente conversou de expansão da massa. Ele vai deixar a massa menos uniforme e vai auxiliar no crescimento da massa, vai expandir a massa. Esse aqui já é a goma de tapioca. Vou mexer aqui para vocês. Olha como ela fica líquida. Tá vendo? Ela não absorve água mais. Porque lembra que ela já foi hidratada? Então, se você substituir numa receita que vai goma de tapioca
você colocar outra farinha, pode ser que a sua receita não dê certo. Olha como ela fica líquida. Então, se você colocar a tapioca numa receita, a goma de tapioca numa receita que não vai, a sua massa pode ser que desande totalmente. Olha a diferença da hidratação das farinhas. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.